Caríssimos irmãos e irmãs, na primeira leitura de hoje, São João Evangelista, ele nos dá este conselho que nos serve para a vida toda. Filhinhos, não ameis o mundo, nem o que há no mundo, porque tudo o que há no mundo, aqui está, as paixões da natureza, a concupiscência dos olhos e a ostentação da riqueza, não vem do Pai, mas do mundo. Tudo isso passa. No original vocês vão encontrar uma expressão que se aproxima, quer dizer, esta tradução que eu vou dar, ela se aproxima, ela é mais fiel ao original. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Aqui nós temos paixões da natureza, concupiscência dos olhos e ostentação da riqueza. É melhor, é até mais fácil de se guardar, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. E São João diz que tudo isso vem do mundo e tudo isso passará. Meus irmãos, essas três realidades são as três tentações com as quais somos tentados constantemente: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Os nossos primeiros pais foram tentados com essas três realidades, e o diabo ousou tentar o próprio Cristo com essas três realidades: com a concupiscência da carne, com a concupiscência dos olhos e com a soberba da vida. O que é então a concupiscência da carne? É aquilo que todo animal tem e que nós, se nos deixamos levar simplesmente pelo nosso ser animal, teremos, isto é, o desejo de satisfazer as nossas necessidades básicas sem equilíbrio. Eu quero comer, eu como e como abundantemente. Eu gosto daquela bebida, eu a bebo até me empanturrar, até me embebedar. As necessidades, o sexo, então você busca e busca desequilibradamente. Se você é solteiro, busca fora do casamento, mesmo sabendo que aquilo é pecado. E se você é casado, você busca sem castidade nenhuma. Aquele desespero, aquela ânsia. Por quê? Porque você é movido pela concupiscência da carne. O diabo tentou Jesus, quando disse o quê? Jesus sentiu fome e disse: transforma essas pedras em pães. Mata a fome. Para que ficar passando fome? Para que dominar esse instinto natural? E Jesus responde a ele: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A segunda tentação, a concupiscência dos olhos. Isto é aquele desejo desenfreado, né? Concupiscência, o termo concupiscência significa fome de pecado, inclinação para o pecado. Então, concupiscência dos olhos é quando você utiliza os olhos como fonte do conhecimento, quando você busca o conhecimento, mas guiado, fomentado pelo pecado. Então a gente vê hoje em dia como as pessoas são sedentas do conhecimento neste sentido concupiscente. O Instagram, elas têm que ver cada vez mais fotografias, fotos, imagens. Elas se colocam diante do computador e elas entram site e saem site e vai para um outro site e para um outro site. Por quê? Porque aquela curiosidade que não se satisfaz, aquela concupiscência dos olhos. Você está ali na televisão e é um programa atrás do outro, e um outro programa, e um outro também.
E aquele programa que fala da vida alheia e que mostra a vida alheia, e eu quero saber a vida alheia, e eu pego uma revista e eu entro num site para saber da vida das pessoas, porque eu quero saber a vida delas, e eu entro no WhatsApp e eu quero saber cada vez mais, e uma pessoa me fala algo e eu lhe faço uma pergunta e eu fico ansioso porque ela não responde logo, porque eu quero saber, eu preciso saber, eu preciso saber. Essa curiosidade, essa concupiscência dos olhos que me leva, eu vou para o shopping e eu vou ver vitrines, roupas, calçados, vejo coisas, e o mercado sabe muito bem, né, como lidar com isso. Ele apresenta, porque sabe que quando a gente vê, a gente deseja. Se a gente, até o ditado popular diz, longe dos olhos, longe do coração. Mas se estiver perto dos olhos, estará perto do coração. Eu vou desejar aquela realidade, eu vou querer para mim, eu vou querer comprar. Ligada à concupiscência dos olhos está a avareza. Eu quero para mim, porque eu vejo. Então, aquela mulher ver a mulher bonita e ela quer para ela quer ser como aquela mulher, ela quer ser bonita como aquela mulher, ela quer até as roupas. O homem vê e eu quero ser daquele jeito. E as pessoas não têm equilíbrio porque elas buscam cada vez mais, elas querem comprar cada vez mais e às vezes elas sabem que nem terão. Você fica olhando, sei lá, um site de roupas caras que você sabe que nunca comprará, e você fica olhando. Você fica olhando uns sites de carros, de casas bonitas, e você sabe que você nunca comprará aquilo, que você não tem condições de comprar aquilo, mas você fica alimentando o desejo, olhando e desejando aquelas realidades cada vez mais, e aquelas realidades vão ocupando cada vez mais um lugar no seu coração. A concupiscência dos olhos. E o diabo tentou Jesus também assim. Que foi que o diabo fez? Levou Jesus para um alto monte e disse: olha todos esses reinos, olha que beleza, tudo isso, está vendo? Eu te darei tudo isso, eu te darei tudo isso. Isto é, se tu, aqui Lucas capítulo 4 versículo 5, o diabo levantando para mais alto, mostrou-lhe num instante todos os reinos da terra e disse: eu te darei todo este poder, com toda a glória dos reinos, porque ela me foi entregue, e eu a dou a quem eu quiser. Por isso, se te prostrares diante de mim, toda ela será tua. Jesus respondeu o quê? Adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele prestarás culto. Mas o diabo mostrou para ele: olha como é bom, como são bonitos os reinos, como é bom possuir esta glória. E tentando Jesus por meio da concupiscência dos olhos. A segunda tentação, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos. Nós já começamos a vestir a carapuça, né, meus santos? Que se o diabo tentou Jesus, por que é que não vai tentar o padre? Ah, não, mas ele é padre. Por que é que vai tentar a freira? Ah, mas ela tão bonitinha de hábito ali, de véu. Tentou Jesus. Tentou Jesus. Vai tentar todo mundo. E vai tentar nesse caminho, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, a vontade de ser Deus, de querer tirar Deus do centro e colocar-se a si mesmo, ou colocar outras coisas. Sereis como deuses. Não foi esta a tentação dos nossos primeiros pais? Ah, sim, tinha quase esquecido. Também ela foi tentada nessa mesma perspectiva. Gênesis capítulo 3, capítulo 3, versículo 6. A mulher viu que a árvore era boa ao apetite, concupiscência da carne. Isto é,
A serpente apresentou o fruto. Deus disse que não comesse. A serpente disse: come, boba, vai ser bom, vai ser gostoso. Deus está mentindo. Tudo aquilo que ele disse para colocar medo, que é pecado, que vai para o inferno. Deixa ser besta, rapaz. Está todo mundo fazendo, todo mundo sendo feliz. Você vai cair nessa? Vai, se entrega. Vai, deixa ser boba, se entrega, peca. E aí, então, ela vai e viu que o fruto tinha um bom aspecto, que o fruto era atraente. Ela quis comer. Continua. A mulher viu que a árvore era boa ao apetite e formosa à vista. Era uma boa vitrine, né? Era bem desejável, era atraente aos olhos. Não era apenas gostosa ao paladar, mas atraente aos olhos. E continua que essa árvore era desejável para adquirir o conhecimento. As três coisinhas neste versículo 6. Gênesis, capítulo 3, versículo 6. Ela era gostosa, ela era agradável, ela era atraente e ela era o caminho para adquirir o conhecimento. Sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. É este o caminho do diabo. Foi este lá com os nossos primeiros pais. Foi este durante toda a história. Foi este com a tentativa dele com Jesus. Este continua sendo o caminho contra nós. Por fim, em Jesus, a soberba da vida, a tentação de colocar Deus fora dos planos, de me colocar no lugar de Deus. Lá em Lucas, capítulo 4, versículo 9. Conduziu depois Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: ele dará ordens a seus anjos a teu respeito, para que te guardem, para que não machuquem, para que os teus pés não se machuquem em alguma pedra. Tentar Deus, Jesus diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Isto é, querer que Deus se dobre a mim, a minha lógica, a minha vontade, como eu quero. Jesus disse: não, eu não vou fazer, não vou tentar Deus, que Deus faça como Ele quer. Esta sempre é a nossa tentação, de eu querer então, meus santos, me deixar levar simplesmente pelas minhas vontades animais, de querer, por meio da minha curiosidade, de querer ter todas as coisas, de possuir todas as coisas e de, enfim, me colocar no lugar de Deus ou colocar outras coisas no lugar de Deus. Nós estamos, meus santos, em pleno Natal, estamos na 8ª de Natal, e nós vemos que esta realidade, infelizmente, é tão presente. O mundo apresenta um contra-Natal, enquanto a igreja nos apresenta Jesus, para que Ele seja o centro das nossas vidas, para que Ele seja aquele pão que alimenta, que nos alimenta de verdade, para que ao contemplá-lo no presépio, nós o desejemos em nossa vida, e Ele seja entronizado como Deus dentro de nós. O mundo faz o quê? O Natal é a festa da fartura, da comida. Você come, talvez seja a festa em que as pessoas mais se empanturram, a festa religiosa em que as pessoas mais se empanturram. Não é tanto na Páscoa, mas a ceia de Natal, a comida. Talvez seja a festa religiosa em que as pessoas mais desejam comprar os presentes de Natal, a roupa nova do Natal, o sapato novo, o perfume novo para o Natal. Os shoppings cheios, as vitrines requisitadas, porque as pessoas estão ali desejando o que comprar, o que ter para o Natal, e se esquecem totalmente do nosso Senhor. E o Papai Noel, é claro, é a figura mestra disso.
de você desejar as coisas e se esquecer de Jesus e colocá-lo por fim tão longe da sua vida e colocar-se a si mesmo ou a outras coisas no lugar de Deus. São João, meus santos, ele diz: filhinhos, não ameis o mundo, nem o que há no mundo, porque o que há no mundo, a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem de Deus, vem do mundo, e o mundo passa com as suas concupiscências. Tudo isso passará, meus santos. Passará o nosso corpo, passará aquilo que a gente possui, passará, todas as coisas passarão, só Deus permanecerá. No Natal, nós somos mais do que nunca convidados a suplicar a nosso Senhor que Ele nos conceda a sabedoria da vida. Não a soberba da vida, mas a sabedoria que faz com que eu coloque as coisas no seu devido lugar e Deus no centro, em primeiro lugar na minha vida. No Natal somos chamados a pedir a nosso Senhor que purifique as nossas paixões. Contemplar o menino no presépio, na manjedoura, é um bom remédio. Não ficar olhando aplicativos do celular, sites da internet, não ficar olhando vitrines nos shoppings, mas contemplar o menino no presépio e pedir: meu Deus, purifica o meu olhar, purifica a minha capacidade de desejar. Por quê? Porque Deus me deu o desejo. Os animais não têm a concupiscência dos olhos. Só nós temos esse desejo, esta capacidade de querer conhecer. Mas Deus nos deu isso para que nós quiséssemos conhecê-lo, para que nós quiséssemos buscar a verdade, para que os nossos olhos se abrissem para contemplar a Deus e não para dar lugar à concupiscência. Deus nos deu a capacidade de ter fome, mas para que nós nos alimentássemos na presença de Deus, em ação de graças, e que a fome do nosso corpo nos fizesse lembrar a fome da nossa alma, que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Deus nos deu as riquezas da vida, mas para que nós as recebêssemos em ação de graças, para que nós as utilizássemos para o bem dos outros também, e não apenas para o nosso bem, e para que nós não nos esquecêssemos daquele que nos deu toda a riqueza, que Ele é o Todo-Poderoso. É por isso que o remédio para essas 3 concupiscências são aqueles 3 remédios tradicionais, e que nós nos recordamos sempre durante a Páscoa, durante a Quaresma. É o jejum, a penitência e a oração. Com o jejum eu curo a concupiscência da carne. Com a esmola, jejum, esmola e oração. Com a esmola eu me desapego das coisas, a concupiscência dos olhos. Enquanto a concupiscência dos olhos quer possuir, a esmola faz com que eu me desapegue, eu me solte das coisas. E a oração faz com que eu coloque Deus no seu devido lugar na minha vida, no centro, em primeiro lugar. Peçamos, meus irmãos, ao menino do presépio, da manjedoura, que nos conceda esta graça, para que bem possamos celebrar o Santo Natal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.